Fala pessoal, muito boa tarde. Nós vamos falar aqui nessa aula sobre gerenciamento de risco, tá? Na verdade, esse é um assunto que vez por outra surge aí nas dúvidas, né, do Instagram ali, caixinha e tal. E resolvi detalhar um pouquinho e mostrar mais ou menos o que eu penso aqui, como que eu considero de acordo com o que a própria Ninja ou as mesas proprietárias exigem ali de margem por contrato, etc. De acordo com o tamanho da mesa e tal. Isso é meio que proporcional entre elas, tá? Mas, obviamente, você vai ter que atualizar. Eu faço uma análise aqui com a mesa de 25, né? Aí, para a mesa de 50, em tese, seria o dobro. Lembrando que o drawdown ele é um pouco menor, tá? Então, tem que fazer o seu ajuste aí. Mas, é, eu resolvi passar aqui esse item de uma forma um pouquinho mais detalhada, tá? Então, como é que funciona, tá? Primeira coisa, sim, eu tenho falado muito sobre as contas de simulação, não sei o que e tal, que cuidado com as contas de simulador, com o simulador e tal. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu fiz aqui, ó, tá vendo? Uma conta de simulação, aquela conta de $100.000, isso não serve para nada, tá? Chegar ali e dizer assim, vou colocar 900 contratos, 400 contratos e aí fazer um número gigante. Mas você ia fazer isso com a conta real? Né? Então, essa é a primeira reflexão que você tem. Isso poderia ter dado um número gigante aqui, ou quebrado a conta. Mas lembra que você tem que ter a margem ainda para poder fazer uma operação mais alavancada. Tá? Então, é algo que eu sempre sugiro o seguinte, que a pessoa vem aqui, ó, clica com o botão direito, adicionar a conta de simulação. Aí a pessoa vem aqui, põe o nome da conta, um exemplo. Vamos supor que você vai operar com capital próprio e vai colocar $500. Você coloca aqui 500, valor inicial 500. E aí você vê até onde você consegue chegar com essa conta. Ele vai criar a conta, vai deixar aqui embaixo e vai dizer que eu preciso reiniciar a Ninja e tal. Mas ela já está aqui, ó lá. Funciona, tá? Você só não consegue ver aqui, mas é isso, tá? Então, ela fica com saldo inicial de $500. Mas vamos lá, né? Quais são as opções que a gente tem quando a gente começa no mercado americano, especialmente operando via dados CME, né? Tipo, ou mesas proprietárias aqui. Então, se você for operar com capital próprio, você tem que ter em mente o seguinte, né? Na Ninja, para cada micro contrato, lá nós temos os micro contratos e os mini contratos. Tá? Os micro contratos, eles é onde está a maioria das pessoas físicas e tudo mais, tá? Os mini contratos também tem pessoa física, mas é mais institucional, e os contratos cheios esquece, é só então, se você for olhar, por exemplo, S&P, o microcontrato é MES e Nasdaq MNQ, tá? Então, cuidado que a diferença entre o micro e o mini é de 10 vezes, tá? 10 vezes mais. E é só esquecer de botar esse Mzinho na frente aqui. Então, às vezes você pode olhar aí no Superdom tal, por acaso tirou ali tal o Mzinho. Aqui ele colocou mês, né? Porque, enfim, o Excel entende português aí, mas enfim. É só esse Mzinho a diferença, tá? Então, mas multiplica por 10. Então esse M é muito, muito importante. Tá? Capital próprio, para abrir um contrato de S&P, a corretora vai te segurar $50. Tá? Dois contratos, $100. Tá? Para a NASA, que já é o dobro, né? Que é mais volátil. Então, para um contrato, $100. Para dois contratos, $200. Tá? O que a gente recomenda, né? Se você for operar S&P, para você operar ali com um contrato, o ideal é você ter pelo menos $200, que é para você ter os 50 da margem mais o da variação. Tá? Você não tem que ficar mandando toda hora tal. Em tese, você pode operar com menos, mas você vai ficar muito sujeito às variações do mercado. Qualquer coisa que voltar vai chamar a sua margem. E lembrando que se você for estopado por margem, ou seja, se você deixar o seu saldo
está operando com S&P, se deixar seu saldo encostar nos $50, ela toma esses $50 que ela te fechou e você fica com nada. Ou se você estiver operando com Nasdaq, se você chegar nos $100, ela está lá, você botou 150, aí está perdendo, chegou 25 pontos para trás. Lembrando que Nasdaq são $2 por cada ponto, né? Em micro Nasdaq, no caso. Então, voltou 25 pontos, vezes 2, 50, chegou a $100, porque você tinha 150 no início. Ele te estopou, ele leva os $100, tá? Ou leva os $50 se for S&P. E aí você fica com nada, tá? Então, é muito importante você colocar uma quantidade que aguente as flutuações. A gente sugere, se você for operar com S&P, que seja pelo menos $200, e se for com Nasdaq, se você opera Nasdaq, micro Nasdaq, pelo menos $300 para cada, tá? Se você estiver operando numa mesa, por exemplo, a Apex, ela te permite colocar 40 micros ou 4 mini, tá? Na mesa de $25.000. Mas aí faça uma conta aqui, até para a gente chegar numa conta mais ou menos de quanto seria a margem numa mesa proprietária ao equivalente do capital próprio, tá? Só para você ver que isso aqui já é apertado, tá? 40 micros, veja, a margem, ela, né, vai chamar quanto? 40 S&P vezes 50 dá 2.000, certo? Beleza. Então só aqui dá 2.000. Então, para você operar um contrato de S&P, a gente sugere, né, ali que você tenha os $300 aqui, né? Aqui no caso para Nasdaq, tá? Nasdaq que eu coloquei, Nasdaq, que a gente sugere, né? Se a gente pegar 40 contratos vezes os 300, ele dá 12.000. Mas em tese a mesa é de 25.000. Isso significa o quê? Que para cada contrato de Nasdaq, na verdade, ele te coloca ali $625 em tese, né? Obviamente o drawdown ele é $2.500, tá? Você só pode perder $2.500. Mas em tese, se você pode abrir 40 microcontratos de Nasdaq com $25.000, nós estamos falando que você tem 625 de margem para cada microcontrato, tá? Então, se a gente opera com 300, a gente já está apertando, já está sendo econômico, né? Então, não opere com menos que isso, porque senão você vai estar apertando demais. E aí, no momento que você precisar da margem para flutuação, você vai acabar fechando a posição porque você está com capital baixo demais. Mas a sua operação pode acabar depois indo no sentido vencedor, tá? Então, para a S&P é a mesma coisa, mesmo raciocínio, dá 625 também, porque, né, é por contrato, tá? Então, a sugestão é que a gente faça o seguinte, né, numa mesa de 25K, você opera com no máximo 2 contratos de Nasdaq e no máximo 2 contratos de S&P, tá? Simultâneos, né? Não opere com muito mais que isso. Se você só opera Nasdaq, você pode dobrar isso aqui, tá? 4 contratos, 4 microcontratos, né? Se você só operar S&P, 4 microcontratos de S&P, tá? Mais ou menos dobrar. Ela acaba puxando um pouquinho mais em Nasdaq, mas ainda é suficiente. Lembra que a gente está com o dobro do que a gente faria na conta real, tá? Então, e se a gente fizer essa conta aqui, ó, 2 e 2, com um stop de 20 pontos, $80, né? Que são $2 por ponto, 2 contratos. Então, seu stop ficaria em $80, tá? Numa mesa de 25.000. Em S&P, o sugerido é um stop de 6 para cada operação. Então, a gente teria aí um stop de $60, tá? Que são 5 pontos. 5 vezes 2, né? 5 vezes 2, 10, vezes 6, 60. Tá? Então, a sua operação aí finalizaria o dia, se você tomar o stop nas duas operações, com uma perda de $140, tá? Lembrando que o drawdown é $1.500 nessa conta aqui. Então, se você está no topo do drawdown, se você está lá e tomou um stop de 140, você ainda tem aí cerca de 10 ou 9 no caso, né? Quase 10 stops para poder tomar, tá? Então, um dia ruim não compromete o seu saldo, tá? No capital próprio, como a gente opera com a margem um pouquinho mais apertada, você vê que essa diferença já é mais apertada, tá? 7 stops já
eliminaria a sua conta. Então, de fato, não dá para apertar mais que isso, tá? Então, no gerenciamento de risco, é isso que a gente sugere, que você use uma quantidade de capital ali para poder aguentar a flutuação e você não exceda muito os números de contratos e determine aqui, nós estamos falando aqui de um stop, certo? Com 2 contratos de 20 pontos, dando $80, tá? No caso, se você toma um stop em S&P e em Nasdaq, você tem um dia ali em torno de $140. É bem razoável você parar aí mesmo, porque você tem um drawdown máximo aqui, um colchão aqui para poder aguentar as perdas de $1.500. Lembrando que na Apex você não tem drawdown diário, então você pode ir, vamos dizer assim, até perder, vamos dizer, pode perder os $500 ou $1.000 ou $1.500 até 1.499 no caso, em um único dia e depois voltar, tá? Só que, obviamente, se aquele dia não começou bem, ele tende a não terminar bem. Então, um stop de 140 dias é recomendado para você parar o dia e partir para um próximo dia, tá? Então seria um stop de cada um aqui. Se você só opera Nasdaq, você vai dobrar esse negócio aqui, em vez de ficar em 140, vai ficar em 160, porque seriam dois desse, né? dois de 80. Tá ok ainda, tá? Vamos supor que se você colocar aqui 160, em vez de 10,7 stops, você teria 9,4. Então você teria meio que um stop a menos, um dia a menos, vamos dizer assim, né? Mas 9 dias ainda é suficiente, lembrando que na conta real você tem aqui 7, né? Então aqui se você tem 9, tá ok, tá? Então, vou voltar aqui, tá? Essa é a sugestão nossa de gerenciamento de risco. Você pode criar uma planilha sua, né? Uma planilha que você anote ali seus trades. A gente sempre é recomendado você criar uma planilha onde você anote por que você entrou, para você fazer depois os seus estudos, tentar entender onde que você está errando. A ferramenta que você pode fazer é o seguinte, né? Além de você ter os registros ali do que você tomou, como você tomou a decisão para entrar, para sair, se você quiser depois a marcação daquelas entradas no horário certo, aquele momento ali, tal, você vem aqui. Deixa eu fazer aqui alguma coisa, vai. Vou jogar aqui de 500. Vamos aqui, por exemplo. Vou entrar aqui com aleatório, tá? Deixar ele entrar aqui e tal. Quando a gente entra no trade não vai tão rápido assim, né? Aí, vamos lá. E aí, um exemplo. Aqui, como vai ser didático, eu preciso fechar rápido, né? Para não ficar muito longo o vídeo. Ou eu posso cortar também, mas... Vamos supor. Aí, fechei, um exemplo. Como é que eu faço para depois saber onde foi que eu entrei e tal, qual foi o candle? Aí você vem aqui, ó, botão direito, série de dados. Aí você foi lá para baixo, escorrega aqui, ó. Execução de planejamento, texto e marcador. Ou só marcador, se quiser, um exemplo. Vou colocar texto e marcador para vocês verem, tá? O texto vai dizer se comprou ou se vendeu, né? Buy, sell e tal. Ó, não vê não. Opa. Ó, comprei aqui e vendi aqui, tá vendo? Ele acaba mostrando aqui. Se você colocar só texto, só marcador, ele vai só mostrar essas setinhas aqui. Tá? Mas o importante é ter a marcação de onde você entrou e as suas anotações, tá? Já vai ser suficiente, já vai te ajudar bastante, tá? Então é isso. De conteúdo era isso. Até a próxima aula.